Vossa palavra é uma luz para os meus passos e uma lâmpada luzente em meu caminho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também um manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir e não vires as costas a quem te pede emprestado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a ti, Senhor, toda graça e louvor. Queridos irmãos e irmãs, como nós precisamos de Deus, como nós precisamos desta luz, desta lâmpada para iluminar o nosso caminho, para nos direcionar a uma vida mais agradável, uma vida cheia de saúde, uma vida cheia de alegria. Como nós precisamos de Deus. E devemos agradecer hoje por causa dos seus ensinamentos, por causa da sua própria presença no meio de nós, uma presença libertadora, uma presença de ajuda, uma presença de amor. Olhando e meditando o Evangelho de hoje, eu me lembrei de São Francisco de Assis. Os primeiros anos da sua vida na conversão e já no final da sua vida, um homem que vive na liberdade, um homem que caminha sobre a face da terra, despojado, um homem que caminha leve, um homem que compreendeu as palavras de Jesus: o meu peso é leve, o meu jugo é suave. E como é bom, queridos, andar nessa leveza do amor, na leveza, queridos, de viver uma vida correta, justa, desapegada, mas viver ela na alegria. E é isso que hoje Deus quer nos ensinar, queridos, a viver nessa liberdade, nesta leveza, nesta força do amor. Porque ao contrário disso, queridos, da leveza tem um peso, da vida tem a morte. Uma vida longe de Deus, queridos, não vivendo, não procurando viver esse Deus, certamente nós somos carregados, prisioneiros de muitas e muitas condições. Olha o que diz o livro de hoje,
na leitura do livro dos Reis. Quem tem a liturgia diária, procure ler, queridos, porque está falando de todos nós. Está revelando aquilo que muitas vezes está diante dos nossos olhos e nós não conseguimos ver. O rei Acabe, dominado por sua mulher, Acabe deseja um pedaço de terra, uma herança, queridos, uma herança que todos nós temos, a herança de Deus. Longe de mim vender, longe de mim trocar esta herança, queridos, o próprio Deus. Acabe quer essa herança, meus queridos, por egoísmo. Ele quer essa herança para satisfazer o seu coração. Ele quer tirar do seu próprio irmão, queridos, a herança de Deus. Para mostrar, para satisfazer o seu desejo, para satisfazer o seu ego, para satisfazer uma vida de esplendor, queridos. Mas Nabote não vende a sua herança, queridos. Lembram-se, meus queridos, o que aconteceu com Judas? Vendeu a herança, meus queridos, por um punhado de moedas. É essa vida, queridos, muitas vezes que nós estamos tão apegados pela posse, pelo desejo, pelo poder, pelo dinheiro, que nós queremos tirar tudo do nosso irmão, até mesmo a herança de Deus. É essa fome, é este desejo, queridos, que nos torna homens e mulheres pesados, que não conseguem mais olhar para o próprio irmão, não conseguem se aproximar na fraternidade, de um abraço, de um carinho, de um olhar. A fome do poder, a fome do dinheiro, a fome do glamour, a fome, queridos, de uma vida supérflua. E isso nos torna, querido, tirando do nosso irmão e vivendo uma vida só de poder, de dinheiro. Nós tiramos do nosso irmão a própria vida. Olha o que aconteceu na história de hoje. Tiraram a vida de Nabote e mais ainda usufruíram, retirando dele a herança, queridos. 2 crimes: o homicídio e o roubo. É esse peso, queridos, que muitas vezes nós queremos. É esse peso que muitas vezes nos afasta da liberdade, nos afasta de podermos dormir em um sono tranquilo com Deus. A fome do dinheiro, da herança, que nos transforma em homens e mulheres pesados, que não sabe mais amar, não sabe mais compreender, não sabe ter mais paciência. Jesus nos mostra no Evangelho o oposto disso. Coisa que nós também devemos nos esforçar e pedir a Jesus. Olho por olho, dente por dente. Não é mais assim, queridos. E Jesus diz: não enfrenteis quem é malvado. Se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe a esquerda. Porque agora que nos rege, queridos, que nos comanda,
é o primeiro mandamento. Mesmo sofrendo as consequências desta vida nova. Olhe Jesus, queridos, nosso Senhor, sofreu as consequências daquilo que Moisés falou ontem. Senhor, apesar de sermos um povo cabeça dura, mas caminha conosco, porque nós não sabemos, não queremos muitas vezes viver essa herança, a herança de Deus, a herança do amor, a herança de olhar para o seu irmão, independente do que ele seja ou do que ele fez. Nós vamos muitas vezes condenando, e vai o pecado e vai o pecador. Queridos irmãos, como é bom estarmos hoje aqui e nos alimentarmos em Deus. Procuremos ser homens e mulheres livres, queridos, não apegados a este mundo, queridos, que nos torna muitas vezes homicidas e ladrões, porque nós tiramos do nosso irmão e o matamos quando nós nos apossamos das coisas de Deus.